Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 13. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente perceba, que fazer a vontade de Deus não é fazer qualquer coisa, não é só fazer obras, fazer coisas, mas é ser adequado, é ir diante dEle. Ó Senhor Jesus, é exercitar o Espírito. Ele precisa que a gente esteja no Espírito para que Ele possa nos conduzir a todas as coisas. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para isso a gente precisa exercitar o nosso Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 20, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, do versículo 1 ao 11 e do 37 ao 41. Ó Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor Jesus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, do versículo 1 ao 3 e o versículo 19. Ó Senhor Jesus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 1, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: produzindo ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus. O ministério da nova aliança iniciou-se com o Senhor Jesus, conforme lemos. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Logo em seguida, ele escolheu 12 discípulos, o que revela que esse ministério não é de uma só pessoa. Mais adiante, no Evangelho de Lucas, lemos: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ó Senhor Jesus. Durante 3 anos e meio, Jesus aperfeiçoou os 12 apóstolos, preparando-os para o ministério neotestamentário. Ele morreu, ressuscitou e depois disso permaneceu com os discípulos por 40 dias, treinando-os a desfrutar de sua presença invisível e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Nesse período, Jesus ensinou-os a viver e andar no Espírito e a experimentar sua presença invisível. Ó Senhor Jesus. Após a ascensão, os discípulos oraram por 10 dias em Jerusalém, unanimemente, arrependendo-se de seus erros e se esvaziando. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Judeus de todas as nações ouviram, perplexos, os apóstolos falando em sua língua materna. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja de Jerusalém cresceu rapidamente. Ó Senhor Jesus. Todavia, o plano de Deus não era que esse ministério permanecesse apenas em Jerusalém, mas devia ser propagado até aos confins da terra. Os apóstolos começaram em Jerusalém e Deus levantou Paulo para levar o ministério aos gentios. É importante registrar que o ministério dos 12 apóstolos e o de Paulo eram o mesmo. Ó Senhor Jesus. Caro leitor, você precisa cumprir sua missão. Deus o habilitou para ser um ministro da nova aliança. Contudo, se você não cumpri-lo, Deus levantará outro em seu lugar. Hoje, não há desculpas. No viver da igreja, todos podemos funcionar com alegria, entusiasmo e excelência, pois praticamos a inclusão. Portanto, não perca tempo, mas desempenhe seu ministério. Ó Senhor Jesus.
Paulo cumpriu sua incumbência, levando o ministério até os gentios em diversas regiões, produzindo muitos ministros. A Bíblia cita como companheiros de Paulo Silas, Timóteo, Tito, Áquila e Priscila, Estéfanas, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Trófimo, Onesíforo, Filemão, Onésimo, entre outros. Ó Senhor Jesus! Nesse contexto, cabem as seguintes perguntas. Quem está atrelado a você hoje? Você serve sozinho ou tem um grupo de irmãos com quem serve? A quem você está aperfeiçoando? Ó Senhor Jesus! Amados, enquanto exercemos nosso ministério, precisamos desempenhar a função de mentor de outros irmãos e irmãs que estejam à nossa volta, com o fim de produzir cada vez mais ministros. Esse é o sonho de Deus. A visão do ministério neotestamentário é de expansão. Portanto, não podemos ficar inertes. Precisamos multiplicar esse ministério. Como fazer isso? Saindo às ruas, orando pelas pessoas e ensinando-as a invocar o nome do Senhor, trazendo-as à igreja. No grupo familiar de cuidado e multiplicação, elas serão bem cuidadas e aprenderão a exercitar seu espírito, a se arrepender dos pecados, a se santificar. Logo em seguida, já poderão servir ao Senhor, debaixo de nosso cuidado e orientação. Isso é pastorear o rebanho de Deus. Ó Senhor Jesus! Ao longo das eras, a igreja avançou e Deus sempre preservou um povo para si. Ele usou servos como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, George Miller, Whitefield, os irmãos da Morávia, Darby e, mais recentemente, Billy Graham. E em nossa história, na vida da igreja, tivemos Watchman Nee, Witness Lee, Don Gillan. No entanto, todos esses irmãos partiram para o Senhor. Ó Senhor Jesus! Agora, amados, é nossa vez. Somos os trabalhadores da 1/10 hora e a era já caminha para seu desfecho. Portanto, levante-se e assuma sua responsabilidade como ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor mostra que a gente precisa evitar, né, servir sozinho, sem procurar produzir outros. Né? A gente tem que perceber que viver no Espírito é um viver sempre de se aperfeiçoar. A gente sempre vai passar por situações, tribulações, mas isso vai produzir vida em nós. E essa vida não pode ser desperdiçada. Como a gente já viu essa semana, né? Não pode ser uma vaca com potencial de produzir 80 litros e só produzir 5 litros. Né? Não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor tem entregue para nós. E para a gente valorizar essa palavra, né, Senhor Jesus, a gente precisa realmente, né, colocar essa palavra em prática. E a melhor maneira é a gente cuidar, né, ajudar os irmãos a exercitar o Espírito, né, sendo mentor dos irmãos, né, principalmente não querendo simplesmente exercer liderança, mas realmente, né, sendo aqueles que são modelos, que são exemplo dos irmãos. Os irmãos possam nos ver, né, exercitando o Espírito, né, levando a vontade de Deus adiante. A gente sempre percebendo, sempre levando encargo para os irmãos de que o ministério não é de uma pessoa só. Né? Os irmãos que são colocados à nossa frente são para nos ajudar a desempenhar o nosso serviço. Quem vai levar a vontade de Deus adiante são os irmãos. Né? Aqueles que estão na frente, né, precisam ajudar os irmãos a exercitar o Espírito para que todos nós, no nosso dia a dia, ó Senhor Jesus, estejamos levando, né, a vontade de Deus adiante. Nós somos o corpo de Cristo e todo o corpo tem que funcionar, não é uma parte ou outra, mas todos nós precisamos ser saudáveis, né? Todos nós estamos recebendo a vida que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma coisa que eu aprendi, né, procuro sempre passar, né, uma coisa que eu aprendi desde o início da igreja, eu procuro sempre passar isso para os irmãos, né, que tudo é pela vida. Ó Senhor Jesus, né, a gente precisa fazer tudo pela vontade de Deus, tudo exercitando o Espírito. Isso não quer dizer que, irmão, se é pela vida, então eu vou ficar parado, né, e um dia Deus vai me constranger, a palavra vai me constranger e eu vou adiante. Não, tudo ser pela vida quer dizer que eu preciso estar sempre exercitando o meu Espírito. Eu preciso estar sempre procurando ver qual o sentido espiritual de tudo aquilo que Deus traz para mim. Senão eu vou executar simplesmente como doutrina.
Ó Senhor Jesus. Quantos pastores eu conheço, né, que começaram a abrir ministérios próprios, né, começaram a abrir ali grupos independentes, porque perceberam que não tinham liberdade no Espírito de fazer aquilo que o Espírito queria, no lugar onde eles estavam. Sempre quando iam trazer isso, né, para outras frentes de liderança, sempre encontrava aqueles que, não, isso aqui está fugindo da doutrina, está fugindo da liturgia, está fugindo disso, daquilo. Ó Senhor Jesus, aí procurava ali mostrar, olha, mas essa aqui é a vontade de Deus. Né? E aí falaram, você não vai fazer isso. Ó Senhor Jesus, aí foram ali, né, se submetendo até perceber que, olha, não dá para cumprir a vontade de Deus assim. Alguns até mesmo foram ignorando essas coisas, não levaram nada para a liderança, foram ali obedecendo o Espírito. E depois, quando a liderança descobriu, foram demitidos. Ó Senhor Jesus, porque estavam seguindo o Espírito. Né? Apesar de provar ali por A mais B, né? Mas muitos olham e falam assim, não, aqui você não vai fazer isso. Ó Senhor Jesus. Então hoje o Senhor realmente, né, Ele quer que a gente seja produzido como ministro da nova aliança. Aqueles que seguem o ministério que o Senhor iniciou. Né? Hoje, infelizmente, a palavra de Deus está muito diluída. Né? Esses dias o irmão estava até compartilhando isso, né, numa mensagem no final de semana. Né? Alguns irmãos até colocaram ali nos comentários, né, que não gostam, né, quando os irmãos falam isso, né, de que quando generalizam, né, que a maioria dos cristãos não está seguindo de fato o Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Realmente a gente tem que generalizar, porque é o que realmente está acontecendo. São poucos que realmente têm ido diante do Senhor buscando a sua vontade. Alguns até querem, mas esbarram nessas situações. Né? Se você acha que isso não está acontecendo, começa a ter mais comunhão com esses irmãos. Procure os pastores, procure irmãos líderes. Se aproxima desses irmãos, né, que você acha que tem tanta realidade de Deus, e você vai perceber, né, que realmente está muito longe. Por isso que o Senhor está contando conosco. Não menospreze aquilo que Deus tem entregue para você. Não menospreze a palavra, né, as experiências que Deus tem colocado diante de você. Ó Senhor Jesus, essa palavra tem chegado para você, mas é para você produzir outros. Mas preste bem atenção aqui. Não é para você ir lá e brigar com ninguém. Não é para impor. A gente viu no alimento diário de ontem. Não é para seguir pelo caminho espaçoso, pelo caminho fácil. É para seguir pelo caminho de Deus. É acertar com a porta estreita. É realmente conduzir as coisas por meio do Espírito do Deus vivo. Ó Senhor Jesus, quantas vezes eu já discuti, já debati, queria mostrar para os irmãos que, né, olha, é esse caminho aqui. Ó Senhor Jesus. E depois eu fui percebendo que não é por aí. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. Né? Os discípulos ficaram ali 10 dias orando, né, para que o Espírito capacitasse eles para fazer aquilo que precisava ser feito. E hoje, da mesma forma, nós precisamos do Espírito interior ardendo em nós, mas também precisamos do aspecto exterior do Espírito, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Ó Senhor Jesus. Muitos irmãos, né, a gente tem comunhão, né, vão lá, vem ali o Espírito, se sentem constrangidos, mas depois são convencidos por outras situações, por outras pessoas, por outros interesses. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente ser aqueles que buscam o Senhor. Né? Quando foi instituído os diáconos, né, tinha ali algumas características, né? Homens fervorosos do Espírito, né? Diaconia, né? Quer dizer servir. Então hoje, quando a gente quer se comprometer com as coisas de Deus, no primeiro aspecto precisamos ser diáconos, precisamos servir o Senhor. Né? Não pega essa palavra diácono, diaconia como, né, uma hierarquia. Não pegue isso como algo que você precisa fazer diante de Deus. Servir. Ó Senhor Jesus. Então, nessa questão de servir, ele precisa ser realmente prudente, ser, né, cheio do Espírito. E uma característica que eu vejo, né, até mesmo que quando a gente vê a questão de Moisés, né, quando o sogro de Moisés veio ali dar para ele ali instrução, olha, se o Senhor permitir assim, escolha homens capazes, né, que aborreçam a avareza. Ó Senhor Jesus. Isso é importantíssimo. Ou seja, não aceitam suborno. Não trocam, né, as coisas de Deus por outras coisas. Né? Aí eu abro um parêntese aí. Né? Aceitar suborno não quer dizer só coisa financeira.
Senhor Jesus? O que tem valor para você? Ó Senhor Jesus. Existe uma diferença entre preço e valor, né? Senhor Jesus. Né? Uma coisa pode ter um preço. Quanto custa isso? Isso custa X. Mas qual o valor disso? Ó Senhor Jesus. Né? O que isso acrescenta na sua vida? Né? Senhor Jesus. Se eu for botar hoje em valor, né? O quanto que eu já gastei com livros, né? Colocar preço, né? Quanto eu já gastei? Ó Senhor Jesus. Né? Mas se eu for colocar preço aqui, eu posso mensurar rapidamente aqui, faço um cálculo aqui e mostro para os irmãos rapidamente quanto que eu já investi. Mas o valor já me foi agregado, ó Senhor Jesus, isso é impossível de medir. Né? O que o Senhor já me trouxe, né, como realidade. Por isso o Senhor está mostrando, né, em todas as eras, né, a igreja foi avançando e Deus sempre preservou um povo, sempre preservou pessoas. Deu vários exemplos aqui, né? Ó Senhor Jesus, de irmãos, né, irmãos sérios. E a gente sabe que hoje em dia tem também, né? Tem as suas exceções. Né? Hoje também da mesma forma, né? O Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa ver os interesses de Deus. Não aceitar suborno, não ver aquilo que os outros desejam, mas aquilo que Deus deseja. Né? Ele mostrou aqui que a gente precisa sim conhecer as pessoas, ver o que está acontecendo, né, na vida das pessoas, nos compadecer, orar, sofrer junto, tá ali, né, Senhor Jesus, cheio do Espírito, né, para produzir aquilo que o Senhor deseja, cumprir a nossa missão. Mas a gente não pode ter um coração, né, de aceitar suborno, né, de querer trocar as coisas de Deus, substituir as coisas de Deus por outras coisas. Algumas semanas atrás a gente leu aqui Oséias, né, que falou dos pastores, né, que apacentam a si mesmo, que procuram seus próprios interesses, né, que querem obter o lucro ali das ovelhas. Ó Senhor Jesus. E fala, né, que esses sacerdotes, esses pastores, essas pessoas que estavam ali, né, estavam deixando o povo perdido por falta de conhecimento. Eles não estavam levando para as pessoas, para os irmãos, para os filhos de Deus, aquilo que era necessário, aquilo que era adequado. Mas mais para frente nos versículos ali, né, fala que os sacerdotes daquele tempo se tornaram como o povo. Então, o povo estava moldando os sacerdotes, ao invés de os sacerdotes estarem moldando o povo. Então, isso que acontece hoje. Hoje, muitos daqueles que estão servindo ali eram para estar servindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, levando aquilo que Deus deseja. Mas eles estão se moldando ao povo, estão vendo o que o povo quer. O que os irmãos hoje querem. Hoje, infelizmente, né, como o irmão Ezra sempre fala, com muito temor e tremor que a gente fala isso. Hoje a maioria só quer prosperidade, só quer receber benefício de Deus, quer uma palavra superficial que não incomode, quer sentir alegre e feliz, né, e não estão buscando a palavra de Deus. Por isso que Deus teve que levantar esses homens, né, trazendo uma nova visão a respeito da palavra e mudando a era. Né, e hoje, né, alguns ainda permanecem nesse caminho. E é isso que o Senhor está colocando diante de nós, né, para trazer para a igreja, trazer para cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos ser despertos. Ó Senhor Jesus, produzir esses também que vão nos ajudar. Ó Senhor Jesus, a cumprir a vontade de Deus. O irmão até fala, né, que às vezes a gente os irmãos falam que a gente é uma peste, né, que a gente está incomodando, né, incomodando os irmãos. Às vezes acontece, você num primeiro contato, a pessoa não percebe ali, né, a vontade de Deus, então você tem que ter um segundo, um terceiro, né, um quarto, aí a pessoa vai percebendo, né, que Deus quer falar algo com ela. Ó Senhor Jesus, falou a experiência de uma pessoa, né, que estava no Maranhão, né, encontrou um irmão ali falando, né, poxa, posso orar por você? Não quero oração não. Aí ele foi para Porto Alegre, encontrou os irmãos, posso orar por você? Falou, poxa, acabei de dizer não para uma pessoa lá no Maranhão, agora eu chego aqui, né, e tem outra pessoa que, tá bom, então ora então. Né, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Ó Senhor Jesus. O irmão fala, né, a gente precisa ser essas verdadeiras pestes, aqueles que estão ali, né, insistindo para cumprir a vontade de Deus, insistindo para falar com as pessoas daquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Paulo estava ali, né, muitas dificuldades, avançando, mas produziu pessoas também que ajudaram a avançar. Ó Senhor Jesus, Paulo começou a ser limitado por certas coisas, assim como os apóstolos também foram,
né? Eles estavam ali pregando apenas para os judeus e era para pregar para os gentios também. Você teve que levantar Paulo. E o irmão falou, olha, não é um ministério diferente, é o mesmo ministério. Era para produzir a vontade de Deus. Por isso que Pedro mais tarde dá aquele testemunho. Olha, é o mesmo Espírito que nós, judeus, recebemos, os gentios também. Ó Senhor Jesus. Então, da mesma forma que os judeus e os gentios receberam o mesmo Espírito, hoje nós precisamos perceber também. Todo cristão genuíno recebeu o Espírito de Deus. Ele pode talvez não saber disso, achar que é só o Espírito Santo, é só algo exterior, mas tem algo no seu interior. E cabe a nós despertar, né? Em primeiro lugar, em nós mesmos. Em segundo lugar, despertar isso nas pessoas. Usar o Espírito do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. O Senhor ensinou os discípulos a desfrutar a sua presença invisível. Falou com eles a respeito das coisas do reino. E hoje, né, Senhor Jesus, eu falo isso por experiência. Hoje até mesmo muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, muitos líderes. Senhor Jesus, quando você traz as coisas concernentes ao reino, nunca ouviram falar. Ó Senhor Jesus, por isso ainda confundem a questão da salvação com o galardão. Porque hoje, falar sobre o reino, Senhor Jesus, ter, né, em nós o conceito do reino é essencial para a gente compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, né, esses irmãos que falam, irmão, não podemos generalizar. Amados, não fiquem tristes com isso. Muito pelo contrário, vão diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, e passe a cooperar. Se você acha que está generalizando, não, lá está tudo tranquilo, ó Senhor Jesus, você não está cumprindo aquilo que Deus deseja para você. Você não está prestando atenção na palavra. Ó Senhor Jesus, e novamente eu falo, né, e faço das palavras dos irmãos a minha palavra. A gente fala isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, quando a gente vai contratar outros irmãos, né, não é de qualquer jeito, não é nos achando superior, não é cheio de orgulho, não. É realmente ir diante do Senhor e falar, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? A gente não vai considerando que os irmãos estão longe da vontade de Deus, não. Muito pelo contrário. A gente vai considerando que os irmãos conhecem a palavra, que são desejosos, são sequiosos, né? Estão ali sedentos da palavra de Deus. Por isso que a gente fala. Senão a gente ia simplesmente olhar para os irmãos e falar, deixa esse irmão para lá. Ó Senhor Jesus, mas justamente por perceber, né, que Deus tem a sua vontade, que Deus deseja falar com cada filho de Deus, é que a gente vai realmente constatando todas essas coisas, a gente tem esse desejo de levar a palavra. Né? Eu já falei isso várias vezes aqui, eu comecei o canal justamente por causa disso. Comecei a ver ali, né, vários vídeos no YouTube, né, e procurando ali, né, vídeos cristãos, vídeos que trazem a palavra, e ver vários irmãos compartilhando tanta coisa, e fui percebendo, ó Senhor, essa palavra que é vida para todos, precisa chegar a esses irmãos. Ó Senhor Jesus, eles estão distraídos com tantas coisas, estão procurando tanta revelação de Deus em tanto lugar. Ó Senhor Jesus, mas estão procurando um lugar errado. Estão se envolvendo com outras coisas que não tem nada a ver. Vários canais, irmãos, que eu acompanhei durante o tempo, hoje eu não acompanho mais, que começaram a entrar em outras coisas, por achar que já falaram tudo que tem na palavra de Deus, não tem mais nada para falar. Deus não tem mais hoje apóstolo, Deus não tem mais hoje vontade. Deus já falou tudo. Ó Senhor, estão só aguardando, né, as mansões celestiais ficarem prontas para Jesus voltar, e não é por aí. Ó Senhor Jesus. Aí muitos foram fugindo dos assuntos da palavra. Hoje, quantos cristãos hoje estão aí falando de terra plana? Ó Senhor Jesus, irmão, tanta coisa rica para falar na palavra. Os irmãos estão perdidos. Eu falei, Senhor, eu tenho que levar alguma coisa. Isso começou a me dar encargo pelo canal. Ó Senhor Jesus, encargo de mostrar, né? Por isso estou sempre aqui trazendo os livros, trazendo alimento diário, que vocês possam perceber. Peraí, tem essa palavra rica, mas da onde está vindo isso? Olha, está vindo da mensagem dessa conferência, está vindo do Instituto Vida para Todos. Ó Senhor Jesus, está vindo da editora Árvore da Vida. E aí muitos falam, não, mas já ouvi falar muito mal. Mas você já leu? Você já buscou? Ó Senhor Jesus. Né? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente buscar discernimento espiritual. Irmão, mas eu ouvi falar. Ó Senhor Jesus. Busque diante de Deus discernimento. Como a gente vê aqui, né? Infelizmente,
hoje, ao invés de os sacerdotes, aqueles que eram para estar servindo Deus, né, levando os interesses de Deus às pessoas, eles estão sendo contaminados pelo desejo do povo. Ao invés dos sacerdotes estarem conduzindo o povo está conduzindo o sacerdócio. Hoje muitos querem simplesmente servir, mas é só para fazer o que o povo quer e não aquilo que Deus quer. O ministério surgiu porque tinha um povo para ser conduzido. Mas hoje muitos querem, eu quero ter um ministério porque tem um povo aí querendo um ministro assim, assim, assim. Senhor Jesus, não, o ministro é para conduzir o povo e não o contrário. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, né? Como Ele tocou, né? A gente precisa estar junto, né? Senhor Jesus, atrelando pessoas, né? Para a gente andar junto, para a gente ter experiência junto. Senhor Jesus, né? A gente servir junto, ser aperfeiçoado, aperfeiçoar também. Senhor Jesus, né? O Senhor está mostrando para nós, né? O Senhor colocou pessoas ao nosso redor, né? É nisso que a gente tem ministério. Para quê? Para conduzir pessoas para o Senhor, né? Senhor Jesus, pessoas que possam enxergar o Senhor. Num primeiro momento, as pessoas possam, né, podem olhar para nós e falar: poxa, esse irmão está servindo a Deus, esse irmão é filho de Deus, esse irmão tem a palavra de Deus. Mas depois de um determinado momento, a pessoa tem que perceber: poxa, esse irmão está me conduzindo ao Senhor, agora eu posso ter comunhão com o Senhor, agora eu posso ver o Senhor, posso tocar na palavra do Senhor. Senhor Jesus, agora eu posso ajudar esse irmão a também tocar na palavra. Senhor Jesus. E aí perceber, hoje, poxa, eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou tendo comunhão com Deus. Poxa, esse irmão está falando a mesma coisa, ele está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Senhor Jesus. E hoje, quando realmente a gente tem comunhão com esses pastores, com esses irmãos, com essas lideranças que estão buscando a palavra de Deus, de fato estão buscando, né, o Senhor, Ele olha e fala: poxa, o que eu estou buscando, esse irmão está falando. O que eu estou vendo diante de Deus, esse irmão também está vendo. Vamos andar junto. Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer. Que os irmãos possam olhar para todos os filhos de Deus e perceber: olha, esse povo aqui, Deus tem um povo que Ele separou e está andando junto dele. Senhor Jesus, é isso que Ele quer que a gente perceba. A gente precisa orar, tocar no Senhor, aprender a invocar o nome do Senhor para realmente ensinar os irmãos o que é invocar, o que é estar na presença de Deus. E a gente precisa ter experiência com isso. Isso que o Senhor está trazendo para nós. Vai ter tribulação? Vai ter situações? Senhor Jesus. Mas é o Senhor nos trazendo para a sua realidade. É isso que a gente tem que perceber. Senhor Jesus, né? Nós estamos na última hora, né? Senhor Jesus, né? Essa era já está chegando ao fim, e o Senhor está dando para nós uma palavra adequada, mas o inimigo também está investindo. Muitos também estão distraídos com muitas coisas. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para cumprir a sua palavra, né? Ele está levantando outros, mas Ele não quer que a gente abandone o nosso ministério, Ele não quer dar o nosso ministério para outro, Ele quer nos usar, mas se a gente não reagir, Ele não vai ter outra escolha. Senhor Jesus, eu tenho muito temor, muito tremor diante do Senhor, todos os dias, né, de não cumprir a sua vontade e Ele ter que passar para outra, né? Senhor Jesus, do Senhor se decepcionar comigo. Eu não quero decepcionar o Senhor, eu quero ser útil na mão dEle. Senhor Jesus, se Ele tiver outra pessoa mais útil do que eu, né, que Ele possa usar essa pessoa, mas que Ele também possa continuar me usando, né? Eu também encorajo cada um, né, irmão, seja usado pelo Senhor, se levanta, assuma a sua responsabilidade. Deus já te entregou um ministério, né? Agora se levanta, reaja. Deus, Ele quer contar com você, Ele te ama, né? E Ele quer que você pegue esse encargo. Senhor Jesus, então vamos avançar, vamos cumprir aquilo que Ele deseja. Senhor Jesus, Deus nos ama profundamente, Ele quer produzir em nós, né, a sua aliança, quer produzir em nós o seu ministério, né? Ele quer que seja o seu ministério, o meu ministério. Senhor Jesus, vamos cooperar com Ele e vamos produzir, né, aquilo que Ele deseja, vida para todos. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Senhor Jesus. Amém.